Olá, seja bem-vindo ao canal LexPlay. Neste vídeo, continuamos o estudo da Lei de Execução Penal, abordando a disciplina e os órgãos da execução penal. Bom vídeo. Da disciplina. Disposições gerais. A disciplina consiste na colaboração com a ordem, na obediência às determinações das autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho. Estão sujeitos à disciplina o condenado à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos e o preso provisório. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. As sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do condenado. É vedado o emprego de cela escura. São vedadas as sanções coletivas. O condenado ou denunciado, no início da execução da pena ou da prisão, será cientificado das normas disciplinares. O poder disciplinar, na execução da pena privativa de liberdade, será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares. Na execução das penas restritivas de direitos, o poder disciplinar será exercido pela autoridade administrativa a que estiver sujeito o condenado. Nas faltas graves, a autoridade representará ao juiz da execução para os fins dos artigos 118, inciso 1º, 125, 127, 181, parágrafos 1º, letra D, e 2º desta lei. Das faltas disciplinares. As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A legislação local especificará as leves e médias, bem assim as respectivas sanções. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. Fugir. Possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Provocar acidente de trabalho. Descumprir, no regime aberto, as condições impostas. Inobservar os deveres previstos nos incisos 2º e 5º, do artigo 39, desta lei. Tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao preso provisório. Comete falta grave o condenado à pena restritiva de direitos que descumprir, injustificadamente, a restrição imposta. Retardar, injustificadamente, o cumprimento da obrigação imposta. Inobservar os deveres previstos nos incisos 2º e 5º, do artigo 39, desta lei. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave, e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características: duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie. Recolhimento em cela individual. Visitas quinzenais, de 2 pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente, com duração de 2 horas. Direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol, em grupos de até 4 presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. Entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário. Fiscalização do conteúdo da correspondência. Participação em audiências judiciais preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. O regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade, sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave.
Existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tem atuação criminosa em dois ou mais estados da federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. Na hipótese dos parágrafos anteriores, o regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado sucessivamente, por períodos de 1 ano, existindo indícios de que o preso continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade. Mantém os vínculos com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário. Na hipótese prevista no parágrafo 3º deste artigo, o regime disciplinar diferenciado deverá contar com alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar contato do preso com membros de sua organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou de grupos rivais. A visita de que trata o inciso 3º do caput deste artigo será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo, e, com autorização judicial, fiscalizada por agente penitenciário. Após os primeiros 6 meses de regime disciplinar diferenciado, o preso que não receber a visita de que trata o inciso 3º do caput deste artigo poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico, que será gravado, com uma pessoa da família, 2 vezes por mês e por 10 minutos. Das sanções e das recompensas. Constituem sanções disciplinares: advertência verbal, repreensão, suspensão ou restrição de direitos, isolamento na própria cela, ou em local adequado, nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, observado o disposto no artigo 88 desta lei. Inclusão no regime disciplinar diferenciado. As sanções dos incisos 1º a 4º do artigo 53 serão aplicadas por ato motivado do diretor do estabelecimento e a do inciso 5º, por prévio e fundamentado despacho do juiz competente. A autorização para a inclusão do preso em regime disciplinar dependerá de requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento ou outra autoridade administrativa. A decisão judicial sobre inclusão de preso em regime disciplinar será precedida de manifestação do Ministério Público e da Defesa e prolatada no prazo máximo de 15 dias. As recompensas têm em vista o bom comportamento reconhecido em favor do condenado, de sua colaboração com a disciplina e de sua dedicação ao trabalho. São recompensas: o elogio, a concessão de regalias. A legislação local e os regulamentos estabelecerão a natureza e a forma de concessão de regalias. Da aplicação das sanções. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. Nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas nos incisos 3º a 5º do artigo 53 desta lei. O isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não poderão exceder a 30 dias, ressalvada a hipótese do regime disciplinar diferenciado. O isolamento será sempre comunicado ao juiz da execução do procedimento disciplinar. Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa. A decisão será motivada. A autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até 10 dias. A inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado, no interesse da disciplina e da averiguação do fato, dependerá de despacho do juiz competente. O tempo de isolamento ou inclusão preventiva no regime disciplinar diferenciado será computado no período de cumprimento da sanção disciplinar. Dos órgãos da execução penal. Disposições gerais. São órgãos da execução penal: o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o Juízo da Execução, o Ministério Público, o Conselho Penitenciário, os Departamentos Penitenciários, o Patronato, o Conselho da Comunidade, a Defensoria Pública do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária,
com sede na capital da República, é subordinado ao Ministério da Justiça. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária será integrado por 13 membros designados através de ato do Ministério da Justiça, dentre professores e profissionais da área do direito penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade e dos ministérios da área social. O mandato dos membros do Conselho terá duração de 2 anos, renovado 1/3 em cada ano. Ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades, em âmbito federal ou estadual, incumbe propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito, administração da justiça criminal e execução das penas e das medidas de segurança. Contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da política criminal e penitenciária. Promover a avaliação periódica do sistema criminal para sua adequação às necessidades do país. Estimular e promover a pesquisa criminológica. Elaborar Programa Nacional Penitenciário de Formação e Aperfeiçoamento do Servidor. Estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergados. Estabelecer os critérios para a elaboração da estatística criminal. Inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais, bem assim informar-se, mediante relatórios do Conselho Penitenciário, requisições, visitas ou outros meios, acerca do desenvolvimento da execução penal nos Estados, territórios e Distrito Federal, propondo às autoridades dela incumbidas medidas necessárias ao seu aprimoramento. Representar ao juiz da execução ou autoridade administrativa para instauração de sindicância ou procedimento administrativo, em caso de violação das normas referentes à execução penal. Representar a autoridade competente para a interdição, no todo ou em parte, de estabelecimento penal. Do juízo da execução. A execução penal competirá ao juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. Compete ao juiz da execução aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado. Declarar extinta a punibilidade. Decidir sobre soma ou unificação de penas. Progressão ou regressão nos regimes. Detração e remissão da pena. Suspensão condicional da pena. Livramento condicional. Incidentes da execução. Autorizar saídas temporárias. Determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução. A conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade. A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. A aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança. A revogação da medida de segurança. A desinternação e o restabelecimento da situação anterior. O cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca. A remoção do condenado na hipótese prevista no parágrafo 1º, do artigo 86, desta lei. Zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança. Inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. Interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta lei. Compor e instalar o Conselho da Comunidade. Emitir anualmente atestado de pena a cumprir. Do Ministério Público. O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução. Incumbe, ainda, ao Ministério Público fiscalizar a regularidade formal das guias de recolhimento e de internamento. Requerer todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo. A instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução. A aplicação de medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança. A revogação da medida de segurança. A conversão de penas, a progressão ou regressão nos regimes e a revogação da suspensão condicional da pena e do livramento condicional. A internação, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior.
Interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária, durante a execução. O órgão do Ministério Público visitará mensalmente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio. Do Conselho Penitenciário. O Conselho Penitenciário é órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena. O Conselho será integrado por membros nomeados pelo Governador do Estado, do Distrito Federal e dos territórios, dentre professores e profissionais da área do direito penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade. A legislação federal e estadual regulará o seu funcionamento. O mandato dos membros do Conselho Penitenciário terá a duração de 4 anos. Incumbe ao Conselho Penitenciário emitir parecer sobre indulto e comutação de pena, excetuada a hipótese de pedido de indulto com base no estado de saúde do preso. Inspecionar os estabelecimentos e serviços penais. Apresentar, no primeiro trimestre de cada ano, ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, relatório dos trabalhos efetuados no exercício anterior. Supervisionar os patronatos, bem como a assistência aos egressos. Dos departamentos penitenciários. Do Departamento Penitenciário Nacional. O Departamento Penitenciário Nacional, subordinado ao Ministério da Justiça, é órgão executivo da Política Penitenciária Nacional e de apoio administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. São atribuições do Departamento Penitenciário Nacional: acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o território nacional. Inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e serviços penais. Assistir tecnicamente as unidades federativas na implementação dos princípios e regras estabelecidos nesta lei. Colaborar com as unidades federativas mediante convênios, na implantação de estabelecimentos e serviços penais. Colaborar com as unidades federativas para a realização de cursos de formação de pessoal penitenciário e de ensino profissionalizante do condenado e do internado. Estabelecer, mediante convênios com as unidades federativas, o Cadastro Nacional das vagas existentes em estabelecimentos locais destinadas ao cumprimento de penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de outra unidade federativa, em especial para presos sujeitos a regime disciplinar. Acompanhar a execução da pena das mulheres beneficiadas pela progressão especial de que trata o parágrafo 3º do artigo 112 desta lei, monitorando sua integração social e a ocorrência de reincidência, específica ou não, mediante a realização de avaliações periódicas e de estatísticas criminais. Incumbem também ao Departamento a coordenação e supervisão dos estabelecimentos penais e de internamento federais. Os resultados obtidos por meio do monitoramento e das avaliações periódicas previstas no inciso 7º do caput deste artigo serão utilizados para, em função da efetividade da progressão especial para a ressocialização das mulheres de que trata o parágrafo 3º do artigo 112 desta lei, avaliar eventual desnecessidade do regime fechado de cumprimento de pena para essas mulheres nos casos de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Do Departamento Penitenciário Local. A legislação local poderá criar departamento penitenciário ou órgão similar, com as atribuições que estabelecer. O Departamento Penitenciário Local, ou órgão similar, tem por finalidade supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais da unidade da federação a que pertencer. Os órgãos referidos no caput deste artigo realizarão o acompanhamento de que trata o inciso 7º do caput do artigo 72 desta lei e encaminharão ao Departamento Penitenciário Nacional os resultados obtidos. Da direção e do pessoal dos estabelecimentos penais. O ocupante do cargo de diretor de estabelecimento deverá satisfazer os seguintes requisitos: ser portador de diploma de nível superior de Direito, ou Psicologia, ou Ciências Sociais, ou Pedagogia, ou Serviços Sociais. Possuir experiência administrativa na área. Ter idoneidade moral e reconhecida aptidão para o desempenho da função. O diretor deverá residir no estabelecimento, ou nas proximidades, e dedicará tempo integral à sua função. O quadro do pessoal penitenciário será organizado em diferentes categorias funcionais, segundo as necessidades do serviço, com especificação de atribuições relativas às funções de direção, chefia e assessoramento do estabelecimento e às demais funções.
A escolha do pessoal administrativo, especializado, de instrução técnica e de vigilância atenderá à vocação, preparação profissional e antecedentes pessoais do candidato. O ingresso do pessoal penitenciário, bem como a progressão ou a ascensão funcional dependerão de cursos específicos de formação, procedendo-se à reciclagem periódica dos servidores em exercício. No estabelecimento para mulheres somente se permitirá o trabalho de pessoal do sexo feminino, salvo quando se tratar de pessoal técnico especializado. Do patronato. O patronato público ou particular destina-se a prestar assistência aos albergados e aos egressos. Incumbe também ao patronato orientar os condenados à pena restritiva de direitos, fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim de semana, colaborar na fiscalização do cumprimento das condições da suspensão e do livramento condicional. Do Conselho da Comunidade. Haverá, em cada comarca, um Conselho da Comunidade composto, no mínimo, por um representante de associação comercial ou industrial, um advogado indicado pela Seção da Ordem dos Advogados do Brasil, um defensor público indicado pelo Defensor Público Geral e um assistente social escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistentes Sociais. Na falta da representação prevista neste artigo, ficará a critério do juiz da execução a escolha dos integrantes do Conselho. Incumbe ao Conselho da Comunidade visitar, pelo menos mensalmente, os estabelecimentos penais existentes na comarca, entrevistar presos, apresentar relatórios mensais ao juiz da execução e ao Conselho Penitenciário, diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado, em harmonia com a direção do estabelecimento. Parabéns! Você concluiu mais um vídeo. Obrigado e até breve.